Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor fez mais do que precisávamos. O Senhor fez mais do que merecíamos. Obrigado porque o Senhor continuará fazendo. Fale conosco mais uma vez, me usa como um canal de bênção para o teu povo. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação da tua palavra, em nome de Jesus. E só quem crê diz. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O Salmo 23 é um salmo o Salmo 23 estou ministrando o Salmo 37 pensando no 23. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Salmos 23 é poderoso, mas lemos o 37. E o Salmos 37, assim como o 23, foi escrito por Davi. Não temos confirmação exata de onde e quando o Salmo foi escrito, mas acredita-se que foi escrito em Israel, provavelmente em Jerusalém, quando Davi tinha idade bastante avançada e muitas experiências com Deus. Os objetivos principais deste Salmos 37 são ensinar como o povo de Deus deve viver diante da prosperidade dos ímpios. Segundo, mostrar que o tempo de Deus é diferente, mas sempre é justo. Terceiro, revelar que Deus honra quem escolhe o caminho da fidelidade. Este salmo, ele é didático, é de ensino, é um manual de vida para quem crê no Senhor e quer fazer boas escolhas e viver uma vida abundante e abençoada. Por isso, com você, eu quero observar o texto que nós lemos e extrair destes salmos direções práticas para um novo ano de bênçãos e de verdadeira prosperidade. Diga bem forte: 2026 será extraordinário. E a primeira direção que eu quero compartilhar com você nessa noite é: não desperdice tempo e energia discutindo com pessoas maldosas. Em 2026 você não vai desperdiçar o seu tempo. Em 2026 você não vai gastar energia com coisas que não valem a pena. Neste ano você vai focar naquilo que é importante. Nesse ano você vai focar naquilo que traz resultados, e resultados que tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você vai crescer, você vai prosperar e você vai viver o sobrenatural. Mas você precisa focar, colocar sua atenção naquilo que de fato importa. Por isso, cutuca o irmão que está do seu lado, olha nos olhos dele e fala assim: não desperdice tempo e energia discutindo com gente maldosa. Você conhece alguém maldoso? Não levanta, não levanta. Pastor, conheço minha sogra. Não, calma, não é por aí. Só que a verdade é que muita gente desperdiça o tempo, a energia, com coisas que são infrutíferas, com coisas que não vão levar a lugar algum. Tem gente que tem desperdiçado o seu tempo, gastado a sua energia, discutindo coisas que não vão mudar. Não vai, não adianta. Você fica insistindo, você fica tentando, coisas que não vai acontecer. O Senhor vai te dar discernimento. Nesse ano o Senhor vai te dar clareza.
Nesse ano o Senhor vai se revelar a você de uma forma mais poderosa, para você se gastar naquilo que verdadeiramente importa, para você colocar o seu coração e investir naquilo que verdadeiramente é bom, naquilo que vale a pena. O verso de número 1, a parte A do verso vai dizer: não se aborreça por causa dos maus. Não se aborreça por causa de gente ruim. O salmista está dizendo: não gaste o seu tempo, não desperdice as suas energias com gente que não vale a pena. Você sabia que existem pessoas que estão à sua volta? Existem pessoas que podem estar à sua volta somente para tirar a sua paz, para roubar a sua alegria e gastar todas as suas energias. Pastor, o que eu faço com esse tipo de gente? Ignore, meu irmão. Siga em frente. Você não é obrigado a responder todo mundo. Você não é obrigado a sentar em todas as mesas. Você não é obrigado a agradar a todos. Assim, de gente que poderia estar vivendo as promessas de Deus, os propósitos do Senhor, mas estão tentando agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Não seja mal educado, não seja grosseiro, mas entenda que existem algumas mesas que você não vai sentar mais, que existem alguns amigos que você vai dar um passo para ficar mais distante. Existem algumas pessoas que você não vai desperdiçar as suas energias. Você vai colocar o seu coração naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquilo que verdadeiramente vale a pena. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, aliás, Mateus capítulo 7, versículo 6, olha o que Jesus vai falar: não deem para os cachorros aquilo que é sagrado, pois eles se virão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não desperdice seu tempo. Jesus está falando: ó, tem coisa que você está tentando com aquilo que não vale a pena. Então foque naquilo que é bom, foque naquilo que é agradável, foque naquilo que traz resultados. 2026 será um ano diferente. Por quê, pastor? Porque você vai tomar decisões diferentes. 2026 será um ano incrível. Por quê? Porque você vai focar naquilo que importa, naquilo que verdadeiramente vale a pena. Amém, irmãos? Segundo conselho para você, segunda direção para você ter um ano novo: não deseje ter a vida daqueles que praticam o mal. Antes trabalhe com honestidade e integridade. Diga bem forte: eu não posso desejar a vida dos pecadores, porque está assim de gente olhando na internet. A Virgínia, aleluia, como eu queria. Virgínia está namorando, aleluia. A gente olha para esses camaradas da internet e a impressão que nós temos é que eles são felizes demais, sim ou não? Uau, que incrível, tem dinheiro, eles estão em lugares maravilhosos, cercada de gente boa. Uau, olha os lugares que eles vão, olha quanta gente fica assediando eles, são famosos. Essa é a vida que eu sonho. Por dentro há um vazio que você não tem noção. Por trás daquela foto há uma tristeza que só quem não tem Jesus sabe. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta ser conhecido por homens e desconhecido no céu. Não adianta ter fama, dinheiro e tudo que o mundo oferece e não ter o principal, que é uma família que te ama não por aquilo que você tem, pessoas que caminham com você não pela fama que você carrega, mas por quem verdadeiramente você é.
amigos de verdade, pessoas que caminham com você porque gostam de você e não por aquilo que você dá. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos olhar para pessoas que verdadeiramente valem a pena olhar. Não olhamos com inveja, mas olhamos com inspiração. Homens, mulheres de Deus, posicionados, firmados na rocha. O que me inspira é um senhorzinho, uma senhorinha, eles contando a história deles. Olha, eu estou há 60 anos casados. Olha, eu tenho uma família linda. Olha, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Temos uma casinha que é simples, moramos num lugar que é maravilhoso, mas não é um palácio. Mas aqui nesse lugar tem a presença de Deus. Aqui nesse lugar tem amor. Aqui nesse lugar tem paz. Aqui nesse lugar tem alegria. Não tem fama, não tem reconhecimento diante dos homens, mas o céu reconhece, o céu conhece. A minha casa é uma casa de oração. Em 2026 você vai olhar menos o Instagram e mais a Bíblia. Em 2026 você vai parar de procurar blogueiro e vai procurar a palavra de Deus. Ai, pastor, é isso mesmo. Porque você quer ter um novo ano, sim ou não? Novos anos, novas práticas. Não tem como viver o novo fazendo as mesmas coisas. Deus tem algo muito especial para fazer na tua vida. Deus tem algo muito poderoso para fazer em você e através de você. Mas você precisa se posicionar. E o primeiro posicionamento é menos internet e mais palavra de Deus. Menos internet e mais estudo. Você não quer ser um profissional de sucesso? Vai estudar a tua área, meu irmão. Vai se preparar, vai se equipar, seja o melhor no nome de Jesus. Para de ficar rolando rios, para de ficar vendo o dia todo vídeos infrutíferos. Você está dando audiência para quem não merece audiência. E aquele que merece audiência, muitas das vezes só tem o teu 5 minutos de oração. Então você precisa, em 2026, tomar uma decisão. Qual, pastor? Buscar mais a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Não deseje ter a vida daqueles que praticam mal. Antes trabalhe com honestidade e integridade. A parte B do verso 1 e o versículo de número 2 do texto que nós lemos diz assim: não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Sabe o que o salmista está dizendo para mim e para você aqui? Ele diz que o sucesso de quem faz o mal é passageiro, mas a paz de quem anda com retidão é permanente. O que o salmista está dizendo é: não inveje o mal, não deseje ser como os perversos. Eles podem até se dar bem por um momento, eles podem até ter fama por um tempo, eles podem até cantar uma vitória por algum momento ou tempo. Só que assim como a selva, assim como a relva, eles vão murchar, vão acabar, vão ser exterminados. O sucesso de quem faz o mal é passageiro. Todo homem, toda mulher maldoso, maldosa vai pagar, meu irmão. Não sei se vai pagar aqui na terra ou vai pagar depois daqui, mas vai pagar. O sucesso de quem faz o mal é passageiro, mas aquele que anda no caminho da justiça, mas aquele que anda no caminho da retidão, ele tem paz e uma paz permanente. Provérbios 24, versículo 20 vai dizer: os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Olha que palavra forte. A Bíblia diz que os pecadores não têm futuro, não têm esperança. Eles são como uma luz, até estão acesos, mas eles estão se apagando, se apagando, se apagando.
Então, em nome de Jesus, que em 2026 você e eu venha focar naquilo que verdadeiramente importa. Que em 2026 a gente venha buscar aquilo que verdadeiramente interessa. Que a gente não tenha desejos de práticas maldosas, que a gente venha trabalhar com honestidade, com integridade, que a gente venha fazer aquilo que é certo. Ah, pastor, mas é tão difícil no mundo que a gente vive fazer o que é certo. É tão difícil em tempos atuais fazer o que é correto. Escute, parece ser mais difícil, e aliás, pode ser mais difícil fazer o que é certo, mas é o único caminho que constrói uma vida aprovada por Deus e respeitada pelos homens. Fazer o que é certo nos dias atuais pode até ser mais difícil. Fazer o que é correto em tempos presentes pode até ser mais complicado, mas esse é o nosso lugar, esse é o nosso caminho. É mais difícil, mas é o único caminho que constrói uma vida aprovada por Deus e respeitada pelos homens. Deus não te chamou para ser uma vergonha, Deus te chamou para ser uma testemunha de Cristo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Talvez no passado você fez coisas que não glorificavam a Deus. Talvez no passado você fez coisas que envergonhavam a palavra de Deus. Talvez no passado você fez coisas que não condizem com o Evangelho. Mas agora Deus te escolheu para mudar a tua história, para viver uma nova vida. E antes você podia até ser uma vergonha, mas hoje Deus vai fazer dessa vergonha dupla honra. Você não foi chamado para envergonhar, você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo, onde todos dirão: homem de Deus, mulher de Deus, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Deus mudou, Deus transformou, Deus fez o sobrenatural. Você não será conhecido como uma vergonha, mas como testemunha de Cristo na terra. Fazer o certo pode parecer mais difícil, mas é o único caminho que constrói uma vida aprovada por Deus e respeitada pelos homens. Pode ser mais difícil, mas é o nosso lugar, é o seu lugar. Em 2026 nós vamos caminhar por esse caminho de uma forma mais intensa e mais poderosa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia. Terceira direção para você: dependa exclusivamente de Deus e pratique o bem. Diga bem forte: eu vou depender só de Deus e fazer o bem todos os dias. O verso 3 do texto que lemos, a Bíblia diz: confie no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Nós temos que depender exclusivamente de Deus, depender só do Senhor. Mas pastor, e as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que caminham comigo, as pessoas que andam comigo nessa jornada da vida? Honre a vida delas, ame elas, sirva elas, reconheça elas, valorize elas, mas entenda, a sua dependência não está nela, a sua dependência é exclusivamente de Deus. Você pode contar com as pessoas, mas não pode depender delas. Você pode contar com a sua conta financeira, com os seus bens, mas não pode depender deles. Você pode contar com o governo. Poxa, o governo está maravilhoso, legal, está bacana, as coisas estão indo bem, o Brasil está de vento em polpa. Eu conto com o governo, mas não dependo dele. Por quê, pastor? Porque a minha dependência está no Senhor. A minha dependência é exclusiva de Deus. Irmão, eu sou pastor de uma igreja linda,
privilegiado. Pastor e eu, a gente conversa, a gente ora, a gente ama, é a nossa vida isso aqui. É uma coisa que eu não consigo explicar, só Deus gera isso do nosso coração. Eu amo essa igreja, a vida de cada um de vocês, e os servos dessa igreja que caminham conosco. Então, meu Deus, hoje somos em 300 pessoas servindo, é maravilhoso. Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos irmãos que colocam a mão no arado. Para um culto como esse acontecer, é muita gente trabalhando, você não tem noção. Pessoas chegando 1h30, 1 hora antes do culto começar, para arrumar a igreja, para limpar a igreja, para se preparar, para preparar o ambiente, para esperar você. E eu sou privilegiado de ser pastor de uma igreja tão abençoada, com gente boa como tem aqui, com um povo tão maravilhoso. Eu conto com todos vocês, com todos os pastores, com todos os líderes, com todos os voluntários, mas não dependo de nenhum deles. Amo, me gasto por todos, mas a minha dependência é o Senhor. Se alguém perguntar, pastor, qual é o segredo? Não tem segredo, é Jesus. Como é que a igreja cresce? Como é que vocês batizam 300 pessoas? Como que um batismo aqui em Blumenau de 300 pessoas acontece? Qual é o segredo? É Deus, não tem segredo. Exclusivamente Deus. A nossa dependência não está nos pastores, a nossa dependência não está nos líderes, a nossa dependência não está nos voluntários, a nossa dependência não está num telão, numa iluminação, numa boa estrutura. Não. A nossa dependência não tem nada a ver com isso, é exclusiva de Deus. Que 2026 você entenda essa verdade e pratique ela de forma absoluta, de tal forma que você venha dormir em paz. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, você está dormindo? Agora nós temos a terra prometida, tem um investimento, tem muita coisa a ser feita, você está dormindo bem? Claro que eu estou, por que não estaria? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, dependemos do Senhor. A nossa confiança, a nossa dependência está em Deus. Dependa do Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Depender de Deus, depender do Senhor, é reconhecer que a nossa força é limitada, mas o poder de Deus é infinito. Eu sou limitado, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos servos, todos nós aqui presentes somos limitados. Eu reconheço, eu sou limitado, só que a minha força não está na minha limitação. A força que eu tenho está no Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo é poderoso, é ilimitado. Depender do Senhor é você reconhecer que a sua força é limitada, mas o poder de Deus é infinito. Diga bem forte: o poder de Deus é infinito. É você reconhecer isso. Mas pastor, por que eu preciso reconhecer isso? Porque durante um ano muita coisa acontece. Tem horas que você está lá em cima da montanha russa. Quem já subiu numa montanha russa e já esteve lá em cima? Mas tem horas que você vai estar lá por hora em cima, por outro momento embaixo. Um ano tem 365 dias. Tem dias bons, dias que a gente acorda feliz, dias que a gente vê as portas se abrindo. Mas também tem dias difíceis, dias complicados, momentos que fazem a gente entristecer o coração.
Agora, sabendo do poder de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, compreendendo quem Deus é, descansando nele, quando você estiver nesse dia mal, quando você passar por esse momento difícil, quando as portas se fecharem, você vai agir diferente, você vai viver uma vida diferente, você vai viver uma história diferente. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Então, irmão, que eu e você venha compreender, que essa verdade venha estar estabelecida no nosso coração. 2026 nós vamos confiar no poder infinito de Deus. Pastor, uma porta se fechou, descansa, tem uma outra que vai se abrir. Pastor, um problema veio, descansa, porque esse problema vai dar lugar a um testemunho. Pastor, um diagnóstico médico chegou, confia no Senhor. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você vai viver uma história diferente em 2026. Os teus problemas, na verdade, não serão enfrentados ou encarados como um problema, mas como uma oportunidade de revelar a glória de Deus. Todo problema do crente não pode ser encarado como um problema, mas como uma oportunidade da glória de Deus ser revelada. E eu quero profetizar em 2026, levanta a tua mão mais alto que você pode. Em 2026 você não terá problemas. Em 2026 você não terá problemas. Vou repetir, em 2026 você não terá problemas. Pastor, o que eu vou ter? Oportunidade para revelar a glória de Deus, oportunidade para manifestar o poder de Deus em Deus. A confiança em Deus te levará a viver experiências extraordinárias. A confiança no Senhor vai te levar a viver o sobrenatural. 2026 será um novo ano. Um ano de experiências profundas com o Espírito Santo. Um ano de milagres extraordinários. Por quê? Porque você vai confiar mais em Deus. Você vai depender exclusivamente de Deus. E você vai viver o extraordinário. Nesse ano de 2026, além de confiar em Deus, você vai fazer o que a palavra está mandando. Ou seja, vai praticar o bem. Vai praticar coisas boas, porque quem pratica o bem vai colher os frutos dessas práticas. Quem pratica coisa boa vai colher coisa melhor ainda. Não, você não está entendendo, eu vou repetir. Quem pratica coisa boa vai colher melhor ainda. Só que para praticar as coisas boas, você precisa entender que a palavra deve ser praticada, porque você tem que andar com essa palavra agarrada assim, ó. Essa palavra ela tem que estar no teu coração, na tua mente, dia e noite, porque só assim você vai conseguir praticar coisas boas. Se você não tiver a palavra no teu coração e na tua mente, em algum momento você não vai fazer o que tem que ser feito. Você vai seguir o seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, sim ou não? Eu e você não vamos praticar o bem seguindo o nosso coração. Eu e você vamos praticar o bem seguindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos praticar o bem a todos, e não só a quem amamos. Praticar o bem com pessoas que a gente ama é fácil. Até o ímpio faz. Até quem não conhece o Senhor faz. Agora eu e você vamos praticar o bem com gente que aos nossos olhos não merece, com gente que não é legal. Eu já falei em algum momento, vou repetir aqui. Eu gosto de andar no meu carro com moedas, notas de 2 ou de 5 reais. Eu gosto de ter os trocadinhos no carro. Para que você gosta, pastor? Porque quando eu paro num semáforo, geralmente eu escuto no meu vidro assim, ó.
sei se já aconteceu com você. Parar no semáforo e alguém pedir dinheiro. E eu dou. Pastor, mas ele vai beber, ele vai se drogar com esse dinheiro. Só que a Bíblia não está dizendo que eu tenho que dar dinheiro para quem merece. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que ajudar quem é bom ou digno da minha ajuda. A palavra de Deus diz que eu devo dar quem pede. O que ele vai fazer com aquilo que eu entreguei para ele não é problema mais meu, é problema dele. Eu vou colher com a prática do bem, e ele vai colher com as práticas dele. Cada um vai receber o que merece. Qual é o nosso erro? A gente para de plantar por não saber onde está sendo plantado. Fazer o bem não é sobre quem recebe o bem, é sobre você. Entenda uma coisa, meu irmão: fazer o que é certo para todos, e não apenas em algum momento. Você tem que praticar o bem, porque a prática do bem revela quem você é, revela o coração que você tem. Mas o outro não merece. Não é sobre o outro, é sobre você. Em 2026 você vai amar mais. Em 2026 você vai servir mais. Em 2026 você vai ajudar mais. Em 2026 você vai fazer ainda mais. Quem está comigo, diga aleluia. Irmão, entenda algo: praticar o bem é uma decisão diária que revela um coração transformado pela presença de Deus. Principalmente fazer o bem a quem a gente não quer fazer. Porque tem horas que a gente vai dizer não, tem horas que a gente não vai querer fazer. Aí é nesse lugar, é nesse momento que o Espírito Santo vem e manda: faz. Mas não merece. Faz. Mas eu não quero. Faz. Porque não é sobre ele, é sobre você. E quando você pratica o bem, você está revelando onde está o seu coração. Quem faz o bem, meu irmão, revela um coração transformado pela presença de Deus. Jesus fez ao bem somente a quem merece, amém? Jesus fazia o bem somente a quem era digno, aleluia. Jesus fazia o bem a todos. Não é sobre mérito, é sobre onde está o seu coração. E onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Você vai fazer o bem. Você não vai ficar gastando tempo discutindo com coisa tola. Você não vai ficar gastando tempo com pessoas maldosas, discutindo para tentar mudar elas. O trabalho de mudar elas não é teu, é do Espírito Santo. Qual é o erro de muitos casais? Por exemplo, o homem quer converter a esposa, ou a esposa quer converter o marido. Eles fazem um monte de coisa para tentar converter. Não, vai ter que ir para a igreja, vai ter que isso, vai ter que aquilo. E o couro come dentro de casa. Quem já brigou assim, tentando converter? Não levanta, não. Nosso papel é orar. O nosso papel é praticar o bem. O nosso papel é amar. O nosso papel é servir. O papel do Espírito Santo é convencer. O erro é que nós queremos fazer o papel do Espírito Santo e não fazemos o nosso papel. Deixa o papel do Espírito Santo com ele. Faça apenas aquilo que é o seu papel. Ou seja, pratique o bem sem olhar a quem. Quem está entendendo, diga aleluia. Quarta direção para abençoar a sua vida: escolha o abençoador. Escolha o abençoador, e as bênçãos te perseguirão. Um amém, eu escutei, eu vou repetir.
Em 2026, você vai escolher o abençoador. E as bênçãos, elas vão perseguir você. Aliás, elas vão te encontrar. As bênçãos vão te encontrar em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo de número 4 do texto que lemos: deleite no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleite-se no. A Bíblia não está dizendo se deleite nas bênçãos. Tem pessoas, oh Deus, me dá, Deus, eu quero, Deus, se eu tenho um negócio desse aqui, é para o louvor da tua glória, eu vou fazer alguma coisa, me dá. Tem gente que pede bênçãos para Deus, aí Deus dá, aí elas trocam a bênção, elas deixam o abençoador e elas ficam vidradas na bênção. Não troque o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. 2026 será o melhor ano da sua vida, se você entender que o abençoador vale mais. Não troque o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos vale mais. O abençoador é mais importante. Deus é mais precioso. Escolha todos os dias a presença de Deus, e as bênçãos de Deus vão te encontrar na caminhada. Tem gente, eu vou fazer um teatro agora, aleluia, eu preciso de 5 homens, vamos lá, 5 homens, corre. Número 1, cadê? Número 1, opa, 2, aleluia, 3, 5 homens, aleluia, glória a Deus, rapidinho. No meio desses 5 homens tem vascaíno aqui? Tem vascaíno? Então tá bom, então o vascaíno é um abençoado, vem cá. Aleluia. Nós temos aqui flamenguista. Aqui, nada, vascaíno já. Glória a Deus. O senhor? Vascaíno também? Coisa linda, parabéns. E aqui? Flamenguista. Sério? Pode sair. O que acontece, irmão? Aqui é um homem que está focado nas bênçãos de Deus. Ele quer ter uma boa casa, ele quer ter um bom carro, ele quer ter uma boa estrutura, ele quer ter uma boa empresa, ele quer ter uma boa família, mas ele está focado nas bênçãos. Ele não olha para o Deus que abençoa, ele olha para a bênção de Deus. E ele trabalha, ele se esforça, acorda cedo, vai dormir tarde, todos os dias, correndo atrás das bênçãos de Deus. E aqui nós temos uma bênção chamada família. Aqui nós temos uma bênção chamada saúde. Aqui nós temos uma bênção chamada dinheiro. Aqui nós temos uma bênção chamada emoções saudáveis. Ele está correndo atrás das bênçãos todos os dias. E quanto mais ele corre atrás das bênçãos, mais as bênçãos correm dele. Ele vai atrás da bênção e a bênção foge dele. Todos os dias ele acorda pela manhã e vai atrás das bênçãos, e as bênçãos correm dele, e as bênçãos fogem dele.
ele vai atrás das bênçãos, mas as bênçãos não estão com ele. Ele quer as bênçãos, mas as bênçãos fogem dele. Só que um dia ele veio na Permanecer Church. Um dia Deus falou com ele, e ele fez uma aliança com o Senhor. Ele entendeu que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Ele falou: Senhor, eu sei que as bênçãos são importantes, eu sei que as bênçãos são extraordinárias, mas eu também sei que mais importante do que as bênçãos é quem abençoa. Agora ele não está mais acordando cedo, dormindo tarde em busca de bênçãos. Ele acorda cedo e dorme tarde para a glória de Deus. Ele ainda trabalha, ele ainda se dedica, mas ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele colocou Deus no centro da vida dele. E agora Deus anda com ele. Agora Deus caminha com ele. Ele vai para o seu dia a dia com Deus, na presença de Deus. E onde ele vai, as bênçãos perseguem ele. Onde ele vai, as bênçãos alcançam ele. Aonde ele vai, as bênçãos encontram ele. Aleluia! Pode aplaudir Jesus pela vida dos nossos irmãos. Em 2026 vai ser desse jeito. Você vai caminhar de mãos dadas com Jesus, e as bênçãos vão te encontrar. Não é você que corre atrás de bênção, são as bênçãos que vão correr atrás de você. Não é você que vai acordar cedo, dormir tarde, procurando ouro, procurando prata. Não é você que vai acordar cedo, a dormir tarde, procurando as bênçãos. São as bênçãos que vão te procurar, e elas vão te encontrar. Se prepare, porque 2026 será um ano diferente. Será um ano diferente. Será um ano diferente. As bênçãos de Deus vão te encontrar. Aleluia. Provérbios capítulo de número 3, versículo 6 diz: lembrem-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Quantos querem andar pelo caminho certo em 2026? Quantos querem ter os seus passos guiados por Deus em 2026? Pastor, o que eu preciso? Olha o que o verso diz: lembrem-se de colocar Deus em segundo lugar, amém? Lembrem-se de deixar Deus de escanteio. Quando você precisar dele, você vai até ele, aleluia. O que a Bíblia diz? Coloque Deus em primeiro lugar. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Preste atenção no texto. A Bíblia não está dizendo em muitos dos seus caminhos, em alguns dos seus caminhos. A Bíblia está dizendo: coloque Deus em primeiro lugar em todos os seus. Em todos os seus. Em todos os seus caminhos. Porque tem gente que coloca Deus na casa dele. Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha casa, eu quero que o Senhor cuide da minha família, eu quero que o Senhor cuide dos meus filhos. Mas Deus, na minha empresa não. Não, na minha empresa o Senhor não manda. Deus, eu quero que o Senhor cuide da minha saúde, cuide da saúde da minha família. Eu quero que o Senhor proteja a minha família. Mas no meu dinheiro o Senhor não coloca não. Não, isso aqui eu não concordo. Não, isso aqui eu não acho que é certo. Não, eu não acho que é isso. Escuta, meu irmão, Deus não é o que você pensa que Ele é. Deus é mais. Porque tem gente que pensa que Deus é alguém que está ali para atender os desejos do seu coração. Deus não está aqui para atender as suas vaidades egoístas. Deus é mais. E é por isso que Provérbios, aliás, Salomão,
o homem mais sábio da história, o homem que mais conhecimento tinha, um homem que tinha todo o entendimento, ele vai dizer: lembre-se, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, Deus me deu tudo isso, e eu quero deixar um conselho para vocês: lembrem-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos, não são em muitos, não é apenas alguns, é em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Em 2026 você vai andar pelo caminho certo. As bênçãos vão te perseguir, as bênçãos vão te encontrar. Por quê, pastor? Porque você está no caminho certo. Quem anda no caminho certo vive milagre. Quem anda no caminho certo vai contar testemunho. Quem anda no caminho certo vai viver o sobrenatural. Aleluia! Escolha o abençoador, seja fiel a Deus, e as bênçãos de Deus vão te alcançar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Não vou repetir, eu preciso repetir isso aqui. A Bíblia diz: o Senhor mandará. Quem vai mandar? Quem vai mandar? Irmão, se uma palavra nossa tem poder, imagina uma palavra que sai da boca de Deus. Se uma palavra nossa tem poder, imagina a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia está dizendo que o Senhor mandará. Pode celebrar, pode celebrar, pode celebrar. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Diga bem forte: na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha empresa, no meu trabalho, aonde for, não vai faltar nada. Na minha igreja, na minha vida, não vai faltar nada. Porque o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Não vai faltar nada. Mas uma coisa é necessária. Quinta direção para terminar. Uma coisa é necessária. O que, pastor? Deixe Deus governar a sua vida, e Ele vai te levar a viver o sobrenatural. Deixe Deus governar a sua vida. O governo na tua vida não pode estar segundo as tuas emoções. O governo na tua vida não pode estar nas tuas mãos, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. O governo da tua vida precisa estar nas mãos de Deus. Você quer viver um ano novo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. O governo da tua vida tem que estar nas mãos de Deus, e Ele vai te levar a viver um sobrenatural. O salmista em Salmos 16, versículo 7 vai dizer: bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Olha que interessante, o salmista vai dizer que o Senhor aconselha. Deus aconselha o salmista. E a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem também é o de hoje, sim ou não?
A gente muda, os tempos mudam, mas Deus permanece o mesmo. Deus não mudou. O mesmo Deus que aconselha o salmista é poderoso para aconselhar a gente. Você não vai seguir o seu coração, você vai seguir os conselhos de Deus. Quando você estiver com raiva, quando você estiver pronto para explodir, quando você quiser fazer alguma coisa ali no teu coração, sabe o que você vai fazer? Ouvir o que Deus diz. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo? O que Jesus faria no meu lugar? Você está de frente com a sua sogra. Sogra baixinha, quem tem uma sogra baixinha daquelas? Sogra baixinha é melhor, tipo um pincher barulhento assim. A sogra está lá, cheia do Espírito Santo, aleluia. Parece estar vizinho contra o gigante Golias. Antes de você responder, você vai perguntar o que Jesus faria. Você vai chegar na empresa, tem clientes que vão te afrontar, tem pessoas que vão fazer mal para você. E como é que você vai pagar elas? Perguntando o que Jesus faria no meu lugar. No seu trabalho, na sua família, entre os seus amigos, na igreja, independente de qualquer coisa, a pergunta é: o que Jesus faria no meu lugar? E Ele vai te aconselhar, como Ele aconselhou o salmista. Ele vai te aconselhar, e pode esperar, porque o conselho de Deus é perfeito, o conselho de Deus é maravilhoso. E quem coloca em prática os conselhos de Deus nunca mais é o mesmo. Quem coloca em prática a direção que vem da parte de Deus tem a sua vida transformada e uma história digna de ser contada. Eu quero declarar em nome de Jesus: 2026 não será apenas um ano. Aliás, 2026 será o melhor ano. 2026 não será um ano normal, não será um ano comum. 2026 será um ano abundante, um ano sobrenatural, um ano de milagres, um ano de colheita, um ano de portas abertas. 2026 será um ano incrível, onde você vai ter oportunidades de revelar a glória de Deus, de manifestar o céu na terra. Você vai perguntar para o Espírito Santo o que Jesus faria no meu lugar, e Ele vai te direcionar, e Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, e você não vai seguir o coração enganoso, você vai seguir a palavra do Deus vivo. E porque você está seguindo a palavra do Deus vivo, os teus resultados serão melhores, os teus resultados serão mais extraordinários, os teus resultados serão gloriosos. Aleluia, aleluia. 2020, aleluia. 2026 será extraordinário. 2026, eu vou repetir até alguém dar um glória. 2026 vai ser incrível. 2026 vai ser poderoso.